Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, para proceder à leitura da ata anterior. Ata da 59ª sessão ordinária, em 3 de agosto de 2011. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Mello e Dr. Eduardo Moura, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Jorge Pereira, Dr. Jairinho, Tio Carlos, Professor Washington, Ivanir de Mello, Patrícia Amorim, Israel Atleta, Dr. Edson da Creatinina, Dr. Eduardo Moura, Eliomar Coelho, Dr. Jorge Manai e Paulo Messina, 12, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h15. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, retificando, a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores que estão, nobres vereadores que estão ouvindo, assessores. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de agradecer o apoio de vários vereadores a uma emenda que protocolamos hoje, que retifica ou propõe a retificação da área da zona de amortecimento de proteção da Igreja da Penha. Essa emenda, senhor presidente, não é uma emenda suficiente de revisão da proposta de revisão do PEU da Penha. Nós entendemos que o PEU da Penha, a proposta de revisão que estava em pauta, merece uma revisão completa, de acordo com o artigo 68 do Plano Diretor da cidade em vigor. Mas, no mínimo, por precaução, nós estamos fazendo essa emenda, porque caso não consigamos a revisão pelo Executivo, pelo menos, minimamente, a proteção da Igreja da Penha, nos parece, que essa Câmara deveria ter o cuidado de fazer conforme estava feito desde 88. Mas esse é apenas um aspecto da minha fala. O segundo aspecto, senhor presidente, é um assunto que vem ocupando as páginas do jornal, que é a questão da construção da linha 4 do metrô. O assunto entra e sai dos jornais, sempre vinculado, evidentemente, à ideia de que o metrô é uma concessão estadual e, por isso, seria decisão do governador. Gostaria de trazer para essa casa parlamentar a minha opinião pessoal de que o município do Rio de Janeiro precisa e deve rever esta posição de que ele não tem nada a ver com o estabelecimento da linha ou do percurso do metrô na linha 4. Primeiramente, senhor presidente, quero dizer que o metrô percorre exclusivamente o território do município do Rio de Janeiro.
ele está absolutamente circunscrito ao território do município do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, como transporte coletivo, de acordo com o artigo 30 da Constituição, ele seria um serviço público de competência do município. E a questão é saber por que a linha 4 do metrô, ou metrô do Rio, e aí leia-se, metrô do Rio é metrô da cidade do Rio de Janeiro. Por que se tem essa ideia e essa prática de gestão administrativa de se pensar que o metrô, na sua linha 4, é concessão do Estado? Infelizmente, senhor presidente, essa ideia vem ainda do tempo de uma herança da fusão mal resolvida. A linha 4 do metrô, ela é condenada, ou melhor, a linha 4 do metrô, conforme está sendo previsto pelo governo do Estado como um minhocão, ela não tem a adesão nem de técnicos, nem da academia, nem da população. E, no entanto, o governo do Estado insiste em fazer, segundo a sua última decisão, como uma linha direta. Mas por que cabe ao governo do Estado fazer essa decisão se o metrô está circunscrito exclusivamente ao município do Rio de Janeiro? A resposta pode estar num aspecto. Em 1974, em plena ditadura militar, foi criado o novo Estado do Rio de Janeiro, criado pela Lei Complementar número 20, de 1974. Essa lei, no seu artigo 12, parágrafo 1º, disse, nesta fusão feita durante o período da ditadura militar, que todos os bens, quase todos os bens, ou a totalidade dos bens do então Estado do Rio de Janeiro e do Estado da Guanabara, porque nós éramos município do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, essa lei complementar, nesse artigo 12, dizia que o patrimônio, os bens, as rendas, bem como os direitos e obrigações de ordem interna e internacional, encargos e prerrogativas, serão transferidas para o novo Estado. Então, veja bem, senhor presidente, quando o município do Rio de Janeiro nasceu, em 1974, sob a égide dessa lei complementar número 20, essa lei complementar número 20 deu todos os bens do antigo Estado da Guanabara, inclusive município, seus serviços, etc., tudo para o Estado do Rio de Janeiro. E não fez uma repartição entre município e Estado. A cidade do Rio ficou amíngua e sujeita ao arbítrio único e exclusivo da vontade do governador interventor, no caso, na época, o governador Faria Lima, que determinava, pela essa mesma lei, Lei Complementar número 20, que governaria a cidade do Rio de Janeiro até a criação desta Casa Legislativa, da Câmara dos Vereadores, por meio de decreto-lei. Então, desde a época da fusão até a criação da Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro foi governada pelo governador Faria Lima por meio de decreto-lei. E a cidade do Rio de Janeiro, recentemente, desde 74, começou do zero, enquanto cidade, município autônomo.
Aliás, começou do -0, já que uma imensa parte do seu patrimônio, enquanto cidade, enquanto Distrito Federal, enquanto cidade-estado da Guanabara, foi arrecadada pelo Estado do Rio de Janeiro. E nisso se incluiu o metrô do Rio. Porém, tudo isso aconteceu na vigência da Constituição de 1967, e que nessa Constituição de 67 não conferia aos municípios o status de entes da federação que foi dado em 1988. E que o que diz o artigo 30 da Constituição de 88? Diz o seguinte: compete ao município prover o transporte público municipal. Ora, o metrô do Rio, então, não é transporte municipal? Ele tem outra linha além do município do Rio de Janeiro? Se ele não tem, como de fato ele não tem, ele é transporte público municipal por força do artigo 30 da Constituição Federal. E, portanto, tanto a concessão como o poder regulatório sobre as linhas do metrô é do município do Rio de Janeiro. Daí porque a questão da linha 4 do metrô não tem e não pode ser decidida pelo governador do Estado. Pelo menos não sem a autorização expressa do município do Rio de Janeiro, titular da competência constitucional sobre esse transporte público coletivo. Senhor presidente, apesar da nuvem que nós herdamos, município do Rio de Janeiro, dos tempos obscuros, da difusão autoritária da nossa cidade, ela precisa ser definitivamente afastada. Urge recuperar a competência plena sobre os assuntos municipais, especialmente sobre transporte coletivo. Cabe à cidade, aos vereadores, ao prefeito, decidir o que lhe é de direito. Nesse caso, cabe não só nós dizermos sim, nós podemos, mas dizer e assumir, sim, nós devemos assumir a competência sobre todas as formas de transporte público municipal da nossa cidade, através de um plano integrado de transporte. Portanto, senhor presidente, está aqui a minha posição convicta de que a linha 4 do metrô deve ser objeto de discussão no seu trajeto, por direito, não só do prefeito, como dessa Câmara, para nós assumirmos definitivamente a nossa competência plena sobre assuntos municipais. Muito obrigada. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, assessores, pessoal presente aqui no plenário, espectadores da TV Câmara. Ontem falei da minha preocupação com o fechamento do Hospital Botafogo, Rocha Maia, e hoje fomos surpreendidos com mais uma notícia do jornal dizendo que não havia médicos no Hospital Paulino Werneck, na Ilha do Governador. Ou seja, a situação da saúde no Rio de Janeiro continua preocupante. Parece um paradoxo que amanhã
comemora-se o Dia Nacional da Saúde, data em que todos nós buscamos mais consciência sobre as questões de saúde e precisamos estimular a reflexão e o debate sobre as pesquisas, campanhas e condutas nesse tema. Eu, como médico, um dos 10 médicos dessa legislatura, doutor Ivani, o nosso decano, estamos aqui diariamente chamando a atenção dos problemas de saúde dessa cidade. Formados há muito tempo, continuamos constatando a deficiência do atendimento da população, de maneira geral, não só da população carente, como até agora, até aqueles que têm planos de saúde também têm dificuldades em serem atendidos adequadamente. Mas, para nossa reflexão, creio ser importante lembrarmos que a data de amanhã homenageia exatamente o dia em que nasceu o médico e mundialmente conhecido sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz, no ano de 1872, em São Luís de Paraitinga, em São Paulo. Oswaldo Cruz, como muitos sabem, graduou-se no Rio de Janeiro. Naquele tempo só havia 2 faculdades de medicina, uma na Bahia e uma aqui no Rio de Janeiro, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, UFRJ, e concentrou seus estudos em microbiologia, especializando-se em bacteriologia no Instituto Pasteur, em Paris. É do conhecimento de todos as suas pesquisas para tratar e combater doenças como a peste bubônica, a varíola, a febre amarela e a malária, e para convencer aos brasileiros de que precisavam tomar as vacinas recém-produzidas. Nos idos de 1900, para desenvolver seu trabalho, teve origem o Instituto Soroterápico Federal, depois chamado de Fundação Oswaldo Cruz, na antiga Fazenda de Manguinhos. Oswaldo Cruz ficou conhecido por deflagrar campanhas memoráveis que contam parte da história do nosso país, como ao tentar provar que a transmissão da febre amarela se dava com a picada de mosquito, causando uma verdadeira revolução. No Rio, era a época das reformas do prefeito Pereira Passos, e a população acreditava que a causa das epidemias era o contato direto entre as pessoas e que bastava uma desinfecção para sanar o problema. O episódio conhecido como Revolta da Vacina mostra a rejeição do povo às suas campanhas pela vacinação e para impedir a manutenção de águas paradas onde se desenvolviam as larvas dos mosquitos. Por outro lado, no âmbito internacional, sempre foi respeitado e homenageado, como, por exemplo, com a medalha de ouro em um Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, por seu trabalho de saneamento no Rio de Janeiro. Foi também o responsável por reformar nosso Código Sanitário e reestruturar todos os órgãos de saúde e higiene do nosso país. Não posso deixar também de registrar ainda, como nefrologista que sou, que esse importante brasileiro morreu com apenas 44 anos de insuficiência renal em 1917. Naquela época não havia hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal. E ele morreu em uremia crônica, entrando em insuficiência renal e perdendo a consciência dos seus atos, náuseas, vômitos, e finalmente parou seu coração. Ele vivia em Petrópolis, onde se tornou prefeito, e lá desenhou um importante projeto de urbanização que não chegou a ver implantado. O outro registro que eu queria fazer é que estamos na Semana da Educação Especial, e trago uma frase repassada para a minha equipe pelo Twitter, para a reflexão de todos. As pessoas precisam entender que as crianças com necessidades especiais não estão doentes. Elas não procuram cura, procuram apenas aceitação. Boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, funcionários da casa, imprensa, assessores, telespectadores da TV Câmara, eu não poderia deixar passar em branco, e com pesar eu não deixo passar em branco, a morte de Ítalo Rossi no último dia 2 de agosto de 2011 por complicações respiratórias. Mas o teatro, a TV e a cultura brasileira, e nós todos, jamais podemos esquecer deste nome. Em 1959,
Ítalo Balbo de Frati Coppola Rossi, formou a companhia Teatro dos Sete, ao lado de Fernanda Montenegro, Sérgio Brito e Fernando Torres. Entre outros, apresentou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro a peça O Mambembe, de Arthur Azevedo. A montagem é considerada pela crítica um marco no teatro brasileiro. Com o Teatro dos Sete, Ítalo participou do Grande Teatro Tupi, também ao lado dos amigos Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, Fernando Torres, Manuel Carlos, entre outros. O Teleteatro apresentou um repertório de mais de 450 peças. Depois de 6 anos no ar da TV Tupi, o Grande Teatro transferiu-se para a TV Rio e depois para a Rede Globo. Foi um programa formador de plateia e referência na história da televisão e do teatro brasileiro. Fez participações importantes em telenovelas como Escravizaura, Que Rei Sou Eu, Araponga, A Senhora do Destino e Belíssima. Também foi o Rei Minos no episódio O Minotauro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Seu último papel na TV foi no programa humorístico Toma Lá, da Cá, da Rede Globo, em que interpretou o Seu Ladia. Então, eu gostaria de deixar aqui minhas palavras, meus sentimentos de pesar pelo falecimento deste grande homem da cultura e que, com certeza, fará muita falta para todos nós. Gostaria também de dizer, hoje, ocupando essa tribuna, que tem algumas coisas, e eu vendo as palavras do Dr. Edson da creatinina, que mais uma vez faz críticas por não ter médicos em hospitais do município do Rio de Janeiro, e eu também tenho relatado aqui alguns problemas que ocorrem no trânsito, e eu não tive resposta nenhuma, e como eu prometi todo dia, eu vou falar sobre isso, continua da mesma forma, nos mesmos locais, os problemas que foram relatados para o secretário Sansão, e inclusive eu me coloquei à disposição para poder, junto com a sua equipe, não é ele sair do seu gabinete, ele pedir alguém da equipe para estar conosco lá, porque é distante, Coelho Neto, Acari, Guadalupe, e o nosso presidente também sempre fala, e quando discursa, ele também reclama essa dificuldade ali na Avenida Brasil, no horário de 17, 18 horas, entre Irajá até Guadalupe, não é, presidente? Então, nós vamos continuar falando. E quando a gente ouve que existem problemas também nos hospitais, eu acho que tem alguns secretários que eles não estão seguindo ali a forma como o nosso prefeito, Eduardo Paes, está fazendo do seu trabalho uma forma de efetivamente dar respostas à nossa população. É um canteiro de obras ali em toda aquela região onde eu trabalho, tem obra, é um canteiro de obras. Pedreira, Pavuna, Lagartista, Costa Barros, Acari, agora Coelho Neto e Colégio, onde ele esteve conosco, caminhando lá naquela região. E ontem eu tive a satisfação de ver mais um compromisso que ele assumiu conosco, tanto com a população como com o vereador Eduardo Moura, porque desde a eleição que a gente, em toda essa região ali do entorno ali de Coelho Neto, Acari, Vila Rica, Parque Esperança, toda aquela região, nós sempre estamos fazendo solicitação para aquela região. E agora, mais uma vez, nós vemos atendido um pleito nosso, que foi a iluminação do calçadão entre Acari e Coelho Neto, e aquilo ali, onde margeia ali a estação, perdão, a linha férrea do metrô. Então, ficou uma coisa que
as pessoas estão muito satisfeitas, porque não é só a questão da iluminação pela iluminação, senhor presidente, é a questão também da segurança que deu ali para as pessoas. Elas fazem as suas caminhadas, elas fazem as suas corridas ali naquele local e ficou com um aspecto muito melhor. E eu queria fazer um agradecimento especial ao secretário Henrique Pinto, né? Às vezes a gente fica criticando muito o nosso secretário de Transportes. Hoje nós vimos as críticas ao secretário de Saúde, mas eu gostaria de que eles se espelhassem no nosso prefeito, porque se eles fizerem isso, com certeza eles vão ter uma resposta, tanto a nível político, como a nível de resposta propriamente dita para a população, que eu acho que isso vai ter uma possibilidade muito maior para que a gente possa ocupar a tribuna não só para criticar, porque não é com alegria que você chega aqui e você ouve, você tem que falar que existem diversos problemas ainda no trânsito da Lúcio Costa, ali perto da ponte Lúcio Costa, né? Não é com satisfação. A gente fala isso com pesar, mas nós vamos lá, falamos com eles e não adianta. Então, eu gostaria de que pessoas como o nosso secretário Henrique Pinto, né, pudessem ter, por outro lado, esse reconhecimento, não só do vereador Eduardo Moura, mas de todas as pessoas que agora nos assistem através da TV Câmara. Faz o seu trabalho, recebe os vereadores, pelo menos eu fui recebido lá com fidalguia por esse secretário, e mais, não foi só o fato de nos receber bem, né? Essa questão urbana, né, é algo que faz parte do nosso dia a dia, que tem que ocorrer, mas atendendo àquilo que é possível de ser atendido, e ele sempre está buscando fazer com que nós tenhamos as respostas que nós ansiamos. O vereador, essa é a obrigação dele, a obrigação do vereador é buscar melhorar o município do Rio de Janeiro. Então, quando nós estamos junto dos secretários, quando nós buscamos ter um contato pessoal com o secretário, é porque nós precisamos de ver melhorias, não só para a nossa região, mas para todo o município. Então, eu gostaria de agradecer ao prefeito, agradecer ao secretário e, mais uma vez, pedir para que nós tenhamos a resposta tanto do secretário de Transporte, e agora, acompanhando as palavras do nobre vereador Edson da Creatinina, saber qual é a razão que está faltando médico nos hospitais. Muito obrigado, boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos, a mesa, o presidente, a imprensa, os vereadores, as vereadoras que estão presentes nesse momento e quem está ouvindo também nos gabinetes. Eu estou vindo pela primeira vez aqui nesse segundo semestre e eu acho muito importante nós falar das coisas que acontecem que não é muito bom para nós, né? Estamos falando da falta de médicos. Então, tem muita coisa que a gente fica triste quando a gente começa a ouvir, não só nós, como parlamentares, mas o povo reclama e cobra muito dos parlamentares. Sendo que o princípio básico, parece que as coisas andam, nós sabemos que o país hoje, não vou falar nem do município do Rio, mas vou falar do país com grande número de analfabetos, que deixa a gente bastante triste também, porque hoje a gente tem dificuldade de formar médicos, né? Quem é médico sabe como é difícil, né? Pagar ou conseguir uma faculdade pública para você passar e ser um médico. Então, acho que tem que ter um incentivo das autoridades competentes
do nosso Rio de Janeiro. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, nós somos vereadores do Rio. Então, seria muito importante, né, que começasse a incentivar, como eu estou vindo incentivando bastante coisas ligadas ao esporte, que eu entrei para a política através do esporte, que em 84, em 83, João da Mata ganhou a São Silvestre. Em 84, eu achei interessante aquela festa nas ruas de São Paulo. Foi quando eu corri a primeira corrida que eu fiz foi a São Silvestre, e consegui completar. E eu passei a ser maratonista, ultramaratona, e também depois eu fiz o maior desafio da minha vida, que foi correr Rio-São Paulo em 2001, Vitória, Espírito Santo em 2002, e corri Rio-Belo Horizonte, aí já acompanhado da imprensa, para provar que muitas pessoas não estavam acreditando que eu fazia 55 quilômetros por dia. Tá? Hoje eu estou com 50 anos, eu quero dizer que eu hoje, na minha categoria, eu posso me garantir, hoje eu não posso competir com um jovem de 25 anos. Então, acho que muita coisa muda na vida do, digamos assim, não vou falar ex-atleta, porque eu ainda ando de bicicleta. Eu estou para vir uma vez por semana de bicicleta, da onde eu moro, até a Câmara. E eu acho que é muito importante a gente incentivar, procurar criar alguma coisa, para que no futuro, dos nossos netos, os bisnetos, que a gente não só venha a ter bastante médicos, como que também a gente venha a prevenir também como meio ambiente, que é fundamental a gente prevenir o meio ambiente com os nossos projetos, independente de qual que seja o partido, mas é fundamental que cada cidadão brasileiro se conscientize das dificuldades que a gente pode enfrentar. Então, acho que tudo tem que ter uma base para que a gente consiga um dia chegar a ser um primeiro mundo. Aí sim, nós vamos ter bastante médicos, nós vamos ter atletas que nunca vão perder São Silvestre, os brasileiros nunca vão deixar ninguém perder São Silvestre. A realidade é essa. Mas eu também quero falar hoje sobre algumas reclamações que estão acontecendo no Parque do Flamengo, sobre as quadras, falta de segurança. Então, eu acho que eu gostaria que as autoridades competentes venham também dar uma força, não só nós, vereadores, que estamos preocupados, mas aquelas pessoas que estão reivindicando, que às vezes vêm aqui para os gabinetes pedir, e às vezes a gente não tem o tempo devido para atender essas pessoas. Mas eu acho que como que cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir fazer um pouco. Para terminar minha fala também, eu quero convidar a todos os vereadores, a imprensa, inclusive a imprensa também para ficar presente aqui, porque amanhã eu estou fazendo as moções para mais de 35 pessoas aqui, usando esta casa. E eu gostaria que vocês, vereadores e vereadoras, e também os assessores que viessem participar comigo amanhã. Eu quero agradecer a atenção de todos, muito obrigado, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos. Nobre vereador, preside a sessão nesse momento, o doutor Ivanir de Mello, nobres vereadores presentes, Raio Atleta, Eduardo Moura, Roberto Monteiro, assessores de plenário, técnicos, mesa, secretaria da mesa, que nos acompanham também aqui na galeria, logo aqui acima. Eu quero, na verdade, fazer uso da tribuna hoje para dar a conhecer aqueles que nos acompanham de nossa visita hoje a uma escola municipal pela manhã. Hoje pela manhã estive na Escola Municipal Bombeiro Geraldo Dias, que fica na comunidade do Salgueiro. E estando lá nessa escola, assim que cheguei à escola, um cartaz que vi logo na entrada da escola, dizia: essa escola foi premiada pela prefeitura. E eu, então, aguçei o meu olhar, queria ver que premiação era essa, porque aquela escola ostentava aquele pequeno cartaz simples ali num canto, dizendo que era uma escola premiada pela prefeitura. E eu, que procuro,
na minha prática de trabalho como parlamentar e também na minha prática docente, como professor e como vereador, entender os processos da educação como um dos processos mais importantes para a transformação da nossa sociedade. Educação essa que tem que ser e que deve ser de qualidade para todos, e que não poucas vezes usei esta tribuna para salientar, usei dessa tribuna para apontar os equívocos da educação a nível nacional, estadual e municipal. Nós que estamos vivendo agora nesses dias, mais de mês, processo de greve dos professores do Estado do Rio de Janeiro, eu que não canso de salientar as falhas do poder público nas diversas esferas brasileiras em relação à educação, nós, por exemplo, poderíamos dizer que o Estado do Rio de Janeiro, mantém no quadro entre os profissionais de educação, um grupo de profissionais de educação que tem recebido subsídio abaixo do salário mínimo. Portanto, os professores que estão acampados ali em frente à Secretaria de Educação do Estado estão reivindicando aquilo que é direito deles, estão reivindicando aquilo que seria, claro, a melhoria da educação. Então, eu que venho aqui muitas vezes fazer essa crítica, hoje venho ressaltar e elogiar a Escola Municipal Bombeiro Geraldo Dias. Assim que chegamos à escola, fomos recebidos pela diretora e pela adjunta, pela diretora professora Regina e pela diretora adjunta professora Janete. E percorremos, conversamos, falamos sobre educação, falamos sobre os processos que se dão e que estão se dando na educação do município do Rio de Janeiro, e pude, depois de uma larga conversa com aquelas duas professoras que dirigem aquela unidade escolar, compreender que mesmo em alguns momentos, em alguns aspectos, a educação deixada de lado, ainda temos profissionais abnegados, profissionais que fazem da educação a sua vida, profissionais que dedicam a sua vida 10, 20, 30 anos, mais que 30 anos, à educação, com coragem, que dedicam à educação a sua vida por entender que a educação é o processo mais importante de transformação da nossa sociedade. Depois de uma longa conversa com as duas professoras, e conversávamos sobre as conferências de educação, sobre os progressos na educação, conversávamos sobre a importância da educação, uma das coisas que de fato nós constatamos, e que eu tenho sempre falado nisso, é que a educação tem melhorado no país. Eu tenho dito que a educação tem dado um passo à frente, mas existe algo que os governantes infelizmente não têm visto, que é a valorização do profissional de educação. Portanto, se há uma frase, uma expressão do Sindicato dos Professores, do Simpro Rio, que diz, quando o professor adoece, a educação adoece junto, nós poderíamos dizer também, quando o profissional de educação é desvalorizado, a educação toda é desvalorizada e não cumpre o seu papel de transformar a sociedade. Mas, da mesma forma que afirmamos isso, podemos, com certeza, afirmar o contrário. Da mesma forma, quando a educação, ou melhor, quando os educadores são valorizados, a educação é valorizada e, na ponta, as crianças são beneficiadas. Então, essa talvez seja a perna manca da educação, a desvalorização dos profissionais da educação, porque recursos existem, porque recursos financeiros existem, recursos materiais existem, tecnologias existem, pessoas que se debruçam sobre o estudo da educação, sobre novas formas de abordagem, que se debruçam na discussão da pedagogia para que a educação seja mais seriamente levada adiante, existem. E o Rio de Janeiro, de modo particular, é um celeiro de bons educadores, um celeiro de homens e mulheres que pensam e que produzem educação de qualidade.
Então, se há uma perna manca, essa perna manca verdadeiramente é a desvalorização do profissional de educação. Mas eu quero fazer uso da palavra, nobre presidente, vereador, doutor Ivanir de Mello, para dizer que hoje eu fiquei muitíssimo bem impressionado na Escola Municipal Bombeiro Geraldo Dias, no Morro do Salgueiro. Uma escola nos moldes que eu penso educação. Uma escola pequena, com um número pequeno de alunos. Uma escola que não tem, na sua sala de aula, um número excessivo de alunos. Uma escola onde as professoras dão também uma atenção individualizada aos alunos. Uma escola onde entrava na sala de aula hoje, onde os professores não são donos das crianças, mas onde as crianças, no meu olhar de educador, na minha pequena passagem por aquela escola hoje, pude perceber, uma escola que dá àquelas crianças a possibilidade de terem autonomia, de serem protagonistas, juntamente com seus professores, do processo que as educa, do processo de educação que elas adquirem. Então, eu faço aqui esse registro, depois percorri sala por sala, conversei com as professoras, vi os alunos, vi a sala de leitura, fui ao laboratório de informática, visitei também o refeitório das crianças, fui à cozinha, vi todos os espaços. Não foi preparada a escola para que eu a visitasse. Me apresentei, a diretora e a adjunta da escola me receberam muitíssimo bem, me apresentaram a escola e eu queria fazer esse elogio àquelas diretoras e àquelas professoras e aos servidores que trabalham naquela escola e também àquela comunidade do Salgueiro, que tem no seu seio uma escola de muita qualidade e que é, para mim, objeto de aplauso e de reconhecimento. Então, um abraço a todos, aqueles que, à semelhança dessa escola que visitei hoje, são apaixonados pela educação e que buscam fazer da educação o processo de transformar a nossa sociedade. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Roberto Monteiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores que estão no plenário, estão nos seus gabinetes, o motivo da nossa intervenção nessa parte do expediente é só para dar alguns informes que nós estamos colhendo assinaturas de apoiamento a um segundo substitutivo do chamado Código Contribuinte, que tramita nessa casa. E era bom fazer algumas reflexões, eu não digo, mas dar mais algumas informações a respeito do tema e, propriamente, do projeto que está em tramitação. Ele, na verdade, foi um projeto que nasceu em outra legislatura, da qual eu não estava nessa casa, mas cheios de vícios de iniciativa, vícios formais de tramitação de um projeto que quer chegar ao seu cabo. E, por muito do nosso interesse, mais o interesse da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, mais especificamente da Comissão de Direitos de Assuntos Tributários da Ordem dos Advogados, nós começamos a identificar aquilo que poderia ser realmente um código à altura da cidade do Rio de Janeiro. Fizemos uma primeira proposta de substitutivo. Essa proposta também foi analisada pelos técnicos da Fazenda, e aí muito foi interessante a tramitação desse projeto, a forma processual como ela vem se dando, porque foi muito parecido com o próprio plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, do aspecto vamos dizer assim, da formatação do projeto, naquela especificidade de analisar artigo por artigo, aquilo que vai inviabilizar o texto, aquilo que efetivamente vai torná-lo impossível de ser sancionado ao término. Então, com muito cuidado, nós começamos a discutir isso, não só com a Secretaria de Fazenda, com a Ordem dos Advogados do Brasil, mas também com a Procuradoria do município. Chegamos a um consenso de um texto, quer dizer, que agora não é bem consenso, né? Refazendo a fala do aspecto de consenso, mas chegamos a uma conclusão de um texto onde foi tirado todos os vícios de iniciativa, todos os vícios do processo que poderiam, vamos dizer assim, macular o projeto no seu termo final. Fizemos isso e nós estamos agora, hoje, já recolhendo os apoiamentos dos senhores vereadores
para que a gente possa dar entrada desse segundo substitutivo. E é muito tranquilo esse substitutivo de entender, primeiro porque na conversa que nós tivemos com o prefeito Eduardo Paes, ele entendeu e avalizou da importância de um projeto dessa magnitude, que visa justamente facilitar a relação do contribuinte, daquela pessoa que efetivamente precisa, muitas vezes, fazer o recurso do seu IPTU, da questão do ISS, mas não tem normatização a respeito do assunto. E entendemos que isso seria pioneiro a nível de Brasil. E durante até a conversa com alguns técnicos da Secretaria de Fazenda, eles, mais especificamente, colocaram de uma forma assim, significativa que esse seria um dos melhores projetos que essa Casa de Leis poderia transitar e poderia aprovar ao final de uma legislatura. Então, nós estamos trazendo para casa, esse projeto ainda vai ser fruto de debate aqui, obviamente, na hora que ele retornar à ordem do dia, já com mais, vamos dizer assim, mais próximo da sua realização, nós vamos trazer isso para os colegas e aí a gente vai fazer um debate. Existiram apenas 5 divergências, mas aí não são divergências do aspecto técnico, são do aspecto político, porque muitos, às vezes, técnicos têm uma visão que, para a sociedade civil, dificulta o processo propriamente dito. E aí, nessas divergências, nós vamos trabalhar agora na lógica, durante a tramitação desse projeto, no retorno desse substitutivo às comissões, nós vamos trabalhar juntamente com o prefeito Eduardo Paes, para que ele dê vamos dizer assim, que ele consiga bater o martelo a respeito dessas 5 pequenas divergências que a gente concluiu que esse projeto, esse substitutivo, vai estar assim formatado. Então, era bom dar essa satisfação para casa, porque nós vamos tentar fazer de todo possível para que ainda nesse segundo semestre a gente consiga aprovar para poder viabilizá-lo já para o exercício do ano que vem, um projeto dessa magnitude. Dito isto, queria até apenas fazer um pequeno registro agora, porque anteontem nós tivemos, e aí eu falo, aí agora eu não vou falar aqui como político, vou falar aqui como político, mas político de coração, que tem um time de futebol. Há 2 dias atrás nós tivemos a eleição do Clube de Regatas Vasco da Gama, e obviamente a chapa vencedora, a chapa da situação, que foi capitaneada por um ex-vereador dessa casa, que foi o ídolo jogador de futebol Roberto Dinamite, teve total sucesso no sufrágio, obtivemos vitória também, porque a eleição estava sob júdice, conseguimos realizar essa eleição, e a todos os vascaínos isso, obviamente, revela que o Clube de Regatas Vasco da Gama volta a aspirar a áreas democráticos, áreas que efetivamente condizem com as suas tradições, porque eu até converso isso com várias pessoas que dizem assim, por que você é Vasco? A gente é Vasco, a gente não sabe muito bem como a gente escolhe o nosso time de futebol quando a gente é criança, mas quando a gente descobre a história do nosso time, a gente passa a ter mais orgulho da nossa decisão. Então, o Vasco é uma dessas paixões que me fez ter orgulho, que muito pela tradição de família portuguesa por parte de avós e tal, pode até ser que tenha alguma coisa a ver, mas, no concreto, quando a gente descobre a história e, concretamente, aquilo que, efetivamente, o nosso clube foi pioneiro, principalmente na luta da liberdade dos negros desse país, na questão do futebol, porque isso foi simbólico em 1923, todo mundo sabe disso, isso revela um pouco do sentimento e daquele espírito ideológico que todos nós temos e a gente gosta sempre de enaltecer. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer esses 2 registros, o primeiro que foi a respeito do Código Contribuinte, e o segundo, parabenizar a atual gestão do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem enorme sucesso por mais 3 anos. Era só essas minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, como torcedor do Fluminense, parabenizar primeiro o Vasco pela reeleição de Roberto Dinamite. Roberto Dinamite foi vereador conosco aqui e também deputado estadual no mesmo período. Uma pessoa que representa, acima de tudo, interesse pelo Vasco e ética profissional. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Tio Carlos.
que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde aos companheiros que se encontram no plenário, boa tarde a todos que ocupam esta Casa de Leis. Primeiro, queria, com felicidade, com alegria, dizer que, na manhã de hoje, tomei conhecimento que o marginal que estava nas imediações da comunidade Gardênia Azul foi, graças a Deus, preso. Ele vinha violentando moradoras e a informação que eu tive hoje do 18º Batalhão, que finalmente conseguiram pegar esse monstro. Isso faz com que a gente realmente coloque aqui esse sentimento de que a polícia, quando trabalha, realmente obtém resultados muito positivos. Espero que eles já tenham percebido, e aí o coronel Antunes, que assumiu há pouco mais de uma semana, tenha percebido que a região do Gardênia Azul e do Rio das Pedras precisam de um olhar um pouco mais eficaz, no sentido de que, como já disse, com a saída, quer dizer, com a entrada da UPP na Cidade de Deus, muitos marginais estão migrando para outras regiões, que é o caso dessas duas, eu já disse, dois bairros, que inclusive Rio das Pedras tem a característica de uma cidade em função da sua grande população, e a incidência de problemas lá que vem de todas as ordens, não só na questão da segurança, mas nas questões do saneamento, da iluminação pública. Isso nós temos aqui reiteradamente colocado a necessidade de que o prefeito, assim como o governador, tenha um olhar um pouco mais permanente naquela região. Não adianta aqui estarmos falando hoje e amanhã tudo volta ao normal, assaltos à luz do dia, mulheres sendo violentadas. Isso espero realmente que seja um alerta o que vinha acontecendo e hoje, com o êxito dessa prisão desse marginal, que as coisas possam realmente ter uma postura de dia a dia. Isso eu quero aqui crer que vai acontecer. Então, queria parabenizar a Polícia Militar, a Guarda Municipal, também a Polícia Civil, por essa ação em conjunto. E o resultado foi muito positivo. Claro que vou também ficar aqui permanentemente cobrando do senhor prefeito Eduardo Paes as obras prometidas. E espero imensamente que essa oportunidade seja o mais rápido possível. Queria aqui registrar, hoje eu estive fazendo uma vistoria em mais uma maternidade, e queria inclusive convocar, havia aqui o nobre companheiro Dr. Carlos Eduardo, presidente da Comissão de Saúde, que eu propus a esta casa, propus aos companheiros, propus à Secretaria de Saúde, uma audiência pública, que será no dia 6/9, para tratarmos, sim, da ausência de médicos nas maternidades. E estou fazendo as visitas aos equipamentos que são de competência do município, e hoje estive na maternidade Carmela Dutra e vi, com felicidade, o comprometimento de todos que lá estavam trabalhando. E também percebi, depois de ser recebido pelo diretor daquela unidade, que existem realmente dificuldades, principalmente de recursos humanos. Tudo isso vamos, então, estar estudando, avaliando, e quem sabe, se Deus quiser, com a presença aqui do secretário de Saúde, Dr. Rães, com o subsecretário Dr. João Luiz, enfim, todos os comprometidos com a questão da pediatria, bem como também da situação das maternidades da nossa cidade. Então, a audiência pública está marcada para o dia 6 de setembro, isso quer dizer, tem praticamente um mês. Espero contar aqui com a presença dos companheiros. Queria agora dar aqui, mais uma vez, já fizemos isso na audiência pública que aconteceu aqui nesta casa, proposta pelo nobre companheiro Sebastião Ferraz, presidente da Comissão de Transportes desta casa. Na ocasião, recebemos aqui os trabalhadores autônomos do transporte alternativo, e naquela ocasião, infelizmente, não tivemos aqui a presença do secretário Sansão, mas conversamos com outros representantes da secretaria
no sentido de estarmos revendo a questão da licitação que ora foi programada pelo prefeito, através de um decreto. E ficou muito claro naquele dia que aquele modelo de licitação não favorece absolutamente o trabalhador autônomo, e aquele modelo que aí está só vem favorecer aqueles empresários que criaram aí um factoide, né, em termos de cooperativa, que na verdade é uma cooperativa que serve aos empresários dos grandes tubarões do transporte, e espero imensamente que esse processo licitatório seja revisto pelo prefeito Eduardo Paes, para que possa ser feito, sim, como já foi feito no Estado, não contemplando empresas, ou, digamos assim, cooperativas, tirando aí a condição daquele trabalhador autônomo, aquele que tem a sua van, poder competir de forma igualitária. Aliás, poder competir no processo licitatório. Então, hoje eu vejo que esses trabalhadores ocupam esta casa, é uma alegria tê-los aqui, e que o pleito, por ser, como foi visto e avaliado aqui, não só por mim, como os outros vereadores que estiveram naquela audiência pública, que o modelo precisa ser revisto, e o prefeito Eduardo Paes precisa receber toda essa categoria, para que, de forma consensual, aliás, de forma dentro de um entendimento, que haja um consenso, e que esse modelo da futura licitação atenda à categoria, atenda a esses trabalhadores, porque o que não pode é fazer da forma que se começou, através do que foi, pelo menos, apresentado aqui, aonde o prefeito procurou atender um grupo, né, favorecendo um grupo em detrimento da grande maioria, que são esses trabalhadores que têm os seus carros, que trabalham de forma organizada, de forma ordeira, de forma honesta, e nesse sentido estou aqui sendo solidário. Nós temos um projeto nesta Casa de Leis que justamente visa sustar o decreto do prefeito Eduardo Paes no modelo aonde absolutamente esses trabalhadores serão prejudicados. Então espero que esta casa possa apreciar, não está na ordem do dia, não será votado hoje, mas o mais rápido possível, que nós possamos aqui, nós, eu digo nós, eu sou apenas um vereador, somos aqui no total de 51, sei que a maioria aqui está entendendo que o pleito desses trabalhadores é um pleito justo. Espero imensamente que o mais rápido possível esta casa possa avaliar e finalmente atender de forma justa esse anseio de todos esses trabalhadores. Então agradeço, senhor presidente, me coloco à disposição, eu aqui me rendo à experiência do professor Sebastião Ferraz, que é o presidente da Comissão de Transporte. Sei que ele vai estar à frente desse pleito e, de forma absolutamente comprometida com todos, vai fazer o melhor encaminhamento desta matéria. Então, fico aqui os meus agradecimentos. Boa tarde a todos os companheiros. A presidência gostaria de que o que aconteceu há 2 dias atrás, com as galerias completas de pessoas, o orador ocupava até 3 vezes o microfone, querendo naturalmente expressar o seu desejo, a sua vontade, a sua opinião, mas prejudicando muito a ordem do dia. O próximo orador com a palavra franqueada é o nobre vereador S. Ferraz, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores presentes em plenário, a galeria, os funcionários da casa, hoje eu estou vindo aqui prestar conta, de uma forma ou de outra, como presidente da Comissão de Transporte da cidade do Rio de Janeiro e Trânsito, dizer que a gente tem
trabalhado e tenho procurado, de uma forma ou de outra, observado o que tem acontecido na cidade do Rio de Janeiro. E posso dizer aos autônomos que o direito do trabalhador, ele tem que existir. E nós aqui, vereadores, temos o dever, porque nós somos legisladores, nós fazemos as leis, e eu tenho certeza que nós vamos fazer dessa casa manter a lei que foi votada aqui em prol dos trabalhadores autônomos. Essa regra não pode passar despercebido pelos vereadores. Dizer a vocês que não entrou em pauta hoje, a votação não vai entrar em pauta hoje, justamente porque estamos conversando com a mesa diretora para que a gente possa chegar a um denominador comum em prol dos trabalhadores autônomos. E eu acho que o prefeito, com certeza, vai observar que é preciso organizar e dar os direitos daqueles que a lei diz que tem direito de ocupar o seu espaço no transporte alternativo. Essa que é o mais importante para a gente. Então, com certeza, eu estou, junto com a mesa diretora, discutindo também com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, para que isso possa ter uma solução, e uma solução concreta e sadia para que os trabalhadores do transporte autônomo podem ter a sua posição, e com certeza terá essa posição, porque isso é um benefício para a cidade do Rio de Janeiro. E sendo uma coisa que é boa para a cidade do Rio de Janeiro, é boa para todos nós. E é isso que nós queremos. Nós estamos chegando num período de que nós vamos receber muitas visitas no nosso país, nós vamos receber aqui as Olimpíadas, nós vamos receber a Copa do Mundo, e é preciso que esse transporte esteja organizado, não esteja como está hoje. Que hoje a gente todo dia vê um problema com as cooperativas, pessoas integradas a esse grupo, que não deveria estar integrado nesse grupo de autônomos, mas, infelizmente, isso teve um passo na frente errado. E, com certeza, a Câmara dos Vereadores vai cumprir a lei e nós vamos fazer com que os autônomos possam ter o seu direito de trabalhar com tranquilidade, levar lá o seu pão de cada dia para suas famílias, e isso é que é o mais importante. Isso sendo bom para a cidade, é bom para todos nós, e nós, vereadores, vamos estar aqui justificando o nosso trabalho, o nosso mandato nessa casa. Vocês podem ter certeza que o que nós vamos resolver vai ser em benefício de vocês. Isso eu posso garantir a vocês. Muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde, e que a gente estamos estudando, estamos reagindo, e que a mesa diretora vai dar um parecer favorável para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. O próximo orador com a palavra franqueada é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, eu vou ser muito rápida, eu não usarei os 10 minutos, mas ainda, presidente, me referi às suas palavras anteriores, quando o senhor disse que há 2 dias atrás as nossas galerias estavam repletas e alguns vereadores se pronunciaram por até 3 vezes.
eu acho que é sempre um direito, né, do parlamentar se posicionar, defender as suas ideias, né? Então, isso é sempre muito positivo. Mas, com relação aos trabalhadores que aqui estão, neste momento, pleiteando e reivindicando algo que é muito justo, eu até me surpreendo, porque entendo que o transporte alternativo tem que ser organizado na cidade. Estamos aí com a Copa do Mundo muito próxima, os Jogos Olímpicos, mas apenas permitir, através de um decreto, que somente empresas possam participar do processo licitatório, é completamente absurdo. Muito pelo contrário, eu acho que o trabalhador autônomo tem que ter a sua vez sempre. É inadmissível que o nosso prefeito Eduardo Paes, tenha feito essa exclusão. Tenham a certeza, vocês que estão aqui hoje, os que estão trabalhando pela sua sobrevivência, na sua luta, no seu dia a dia, que também estarei junto com vocês na defesa da lei já aprovada aqui nesta casa e sempre visando, acima de tudo, o bem-estar do trabalhador. Eu, como disse antes, nem estava preparada para falar sobre o assunto, porque não sabia da manifestação que aqui se realizaria hoje. De qualquer maneira, tenho a certeza que podem contar também com o meu apoio, com a minha participação nessa luta. Obrigada. A presidência gostaria de lembrar a vereadora Tereza Berger que realmente é um direito, é uma obrigação do parlamentar defender as suas ideias nesse plenário. Mas é importante que ele o faça não somente com as galerias cheias, mas também com as galerias vazias. A palavra continua franqueada. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 10 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nossos funcionários aqui da casa, Rio TV Câmara, e quero aqui também cumprimentar o grupo de trabalhadores que encontram-se nessa nossa galeria, meus cumprimentos, e dizer a todos vocês que ontem eu recebi uma ligação do presidente do sindicato de vocês, pedindo para que esta casa fosse a favor, né, desta lei, que os senhores estão aqui com as faixas, enfim, expondo aqui para esta casa. E conversando com ele, eu disse que a nossa luta, né, a minha propriamente individual e alguns vereadores que também estiveram, né, participando conosco aqui da nossa audiência pública, ou melhor, do nosso debate público, que foi um debate que nós fizemos aqui, falando dessa questão. Fizemos aqui várias denúncias com relação ao Detro, pela sua falta de responsabilidade, no sentido de que ainda continuam fazendo diversas autuações em vários bairros do Rio de Janeiro e que não lhes compete mais fazê-lo, porque os senhores sabem que o contrato que existia entre o DRET e a Prefeitura não foi renovado.
Esse contrato não foi renovado, eu tenho ciência disso pelo próprio secretário de Transporte, Alexandre Sansão, e eles continuam agindo de uma forma arbitrária, de uma forma covarde com os senhores. Eu sugeri, inclusive também, me parece que já está sendo feito, uma representação no Ministério Público contra o Détro. E isso é viável, porque, na verdade, a gente sabe que o que eles têm feito com os senhores, com as famílias dos senhores, é uma coisa que a gente não pode, de maneira alguma, aceitar. Informei ao presidente do sindicato que eu estou à disposição, eu sou a favor do trabalhador autônomo, totalmente a favor. Tenho visitado diversas comunidades em vários lugares, em vários bairros do Rio de Janeiro. Essas pessoas têm me procurado, pedindo ajuda. Já visitei cerca de 5 bairros e nesses bairros que são utilizados, especificamente os cabritinhos, né? Que são aquelas combis, né? Aqueles transportes que funcionam dentro da comunidade. Eu tenho visto a necessidade de cada morador. Essas pessoas que têm me procurado, e acabei de descer do meu gabinete e já também conversei com uma delas, que me propôs também de estar lá na comunidade dela, visitando o espaço, percorrendo cada viela dentro do transporte, porque, na verdade, quando eu vou até a comunidade, eu vou dentro do próprio transporte do cabritinho. Eu entro naquela Kombi e faço todo o percurso com a pessoa. Até porque eu tenho que saber, né, e conversar, na verdade, com o prefeito, posteriormente, para que, e quando ele me perguntar, eu informá-lo, né, quais são os lugares, né, que, na verdade, existem a necessidade desse transporte. O prefeito Eduardo Paz está sendo muito moroso nessas questões, infelizmente. A casa aqui já se dispôs, diversos vereadores também, mas nosso debate público, até então eu tenho ouvido apenas dizer que já está sendo praticamente, me parece, né? Isso apenas algumas pessoas que vêm aqui falar comigo. Eu ainda não estive com o secretário Alexandre Sansão, tá? Mas eu soube que já estão viabilizando. Porém, eu preciso saber quando, porque a gente sabe que a eleição é 2012, então fica muito fácil para o Poder Executivo dar uma provisória para os senhores, né, para os cabritinhos, na verdade, e depois dizer que nessa provisória eles podem prorrogar por mais 6 meses e até então acaba o período. Aí os senhores ficam novamente vulneráveis, como está acontecendo hoje. Eu estava citando a questão do Détro e passei para o presidente do sindicato que é viável o trabalho do Ministério, vocês representarem o Détro no Ministério Público, sim. Nós não podemos mais estar com esse tipo de atuação, porque eles fazem a fiscalização intermunicipal. E por que estão procurando, né, entrarem em algumas vielas, em algumas comunidades, ou às vezes nem sobe, mas ficam ali por perto, né, fazendo um verdadeiro caça às bruxas. Então, senhores, nós temos que acabar com esse tipo de irregularidade. A irregularidade através do poder público, porque eles têm a força, eles têm o poder na mão e vão em cima dos mais fracos. Mas a Câmara do Rio está também de olho neles. E eu tenho certeza que os meus pares estão a favor, né, do trabalho que está sendo realizado pelos senhores. Então, fica aqui os meus votos e dizer que eu estou à disposição dos senhores, e esta casa tem certeza também, eu também tenho certeza que esta casa, através dos vereadores, tem sido bastante conscientes naquilo que os senhores pedem, que nada mais, nada menos, que, na verdade, essa licitação seja realmente realizada dessa forma, com o trabalho, valorizando o trabalhador autônomo, e não através de cooperativas,
que a gente sabe muito bem aonde isso para, né? Então, meu muito obrigada e boa sorte a todos. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está aberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Sebastião Ferraz, infelizmente não há nenhum vereador além do que preside a sessão em plenário, mas de qualquer maneira, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Pelo menos eu tenho a satisfação e a honra de tê-los como ouvidores do que eu vou falar agora. Eu, geralmente, no início dos trabalhos legislativos de cada semestre, eu costumo a fazer algum balanço de políticas públicas colocadas em práticas pelo Executivo Municipal e que eu acompanho de forma mais amiudada. Então, hoje, por exemplo, eu vou falar um pouco aqui sobre a educação. Inicio as minhas considerações lembrando que, ao completar 6 meses do atual mandato, em agosto de 2009, ocupei esta tribuna denunciando que o atual prefeito iniciava a sua gestão colocando em práticas ações de caráter privatista, transferindo para a iniciativa privada responsabilidades que deveriam ser suas, ao invés de aumentar os investimentos públicos e garantir a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Naquele mesmo momento, a secretária municipal de Educação, senhora Cláudia Costin, afirmava que a gestão pública moderna não pode prescindir destas parcerias com a sociedade civil. Assim, observando a educação municipal, conclui-se que a política educacional em curso agora, chamada política de Estado, baseia-se na entrega do serviço público à iniciativa privada e na instituição da meritocracia. A conjuntura internacional, porém, demonstra que há erros nesse modelo político copiado pela Prefeitura Carioca. Matéria publicada no jornal A Folha de São Paulo, no dia 20 de julho, demonstra a falência da política de bônus para professores nos estados de Chicago, Denver, Nashville e agora em Nova York. Ambos estados norte-americanos. Diz a matéria, o programa de Nova York de pagamento de bônus por desempenho a professores será cancelado. Na mesma matéria, a senhora Inês Kizil, coordenadora do Instituto Ayrton Senna, instituição privada que tem parceria com a Secretaria Municipal de Educação, desenvolvendo projetos pedagógicos na rede municipal do Rio, destaca que o pagamento por bônus
deve ser abolido para que os recursos sejam canalizados a outras ações. Mas parece que a Prefeitura não reconhece tais equívocos e continua a investir na política meritocrática de bonificação. Hoje, publicada no Diário Oficial do Município, a resolução número 1149 da Secretaria Municipal de Educação, que divulga os critérios para avaliação, seleção e classificação de projetos pedagógicos anuais, com vistas à concessão de prêmio anual de qualidade, instituído por intermédio do decreto número 32.718 e da outras providências. Política meritocrática, avaliações externas e metas não são garantia de melhoria do aprendizado dos alunos, nem de desenvolvimento da educação pública. Em contrapartida, o índice de aumento concedido aos servidores municipais desse ano, de 6,5%, foi uma vergonha. Já no ano passado, estudos do DIEESE demonstravam que o aumento do servidor poderia ter sido de até 20%, sem ferir a margem de segurança das contas da Prefeitura. O que a Prefeitura deve urgentemente fazer é o seguinte: primeiro, investir os 25% constitucionais do Tesouro Municipal em educação e garantir a aplicação dos ganhos líquidos do Fundeb, separadamente das verbas do Tesouro. Inclusive, pela lei orgânica do município do Rio de Janeiro, esse percentual é de 35%. Implementar um plano de carreira unificado, que inclua todas as carreiras profissionais de educação, inclua os aposentados e valorize o tempo de serviço e a formação. E terceiro, colocar fim ao processo de bonificação, meritocracia e terceirização da educação pública. Outro ponto importante da reflexão que proponho é sobre a tramitação dos dois projetos que iniciamos uma pequena discussão esta semana, quando os funcionários públicos ocuparam as galerias deste plenário. PLC 041, que ataca o regime previdenciário dos servidores municipais, retirando conquistas como a paridade e redução dos valores das aposentadorias. E o PL 1005, que trata da capitalização do FUNPREV. Ambos os projetos não apontam para a solução dos problemas que aprofundam a crise do Previ-Rio, como o uso de recursos para finalidade diversa daquela que deve ser a garantia das aposentadorias e pensões, a falta de transparência na tomada de decisões, a inexistência de estudos contábeis e atuariais e a aplicação de recursos de forma irregular. Especificamente, em relação ao PL 1005, entre outras inconsistências do PL, destaca: desvirtua o objetivo da contribuição suplementar, visto que esta será utilizada para o custeio de aposentadorias já concedidas e não para a constituição de reserva técnica, pois todos os inativos do município passarão a receber pelo fundo sem nunca terem contribuído para o mesmo. 2. Propõe anistia de dívidas do Tesouro com o FUNPREV de mais de R$1 bilhão. 3. Vincula despesas do FUNPREV ao pagamento de royalties do petróleo, sem garantias de responsabilidades por parte do município, com a cobertura de insuficiências no futuro. Sobre este tema, peço que se publique
no DCM, a carta aberta aos servidores do município do Rio de Janeiro, FUNPREV, capitalização ou enganação. Por último, peço especial atenção para uma luta específica dos profissionais de educação em defesa da autonomia pedagógica. Os inúmeros projetos implementados pela Secretaria Municipal de Educação, sem diálogo com os educadores, retiram o protagonismo do processo ensino-aprendizagem dos profissionais da educação, interferindo em princípios constitucionais, como a autonomia pedagógica da comunidade escolar. Ao contratar oficineiros, voluntários e estagiários para o programa de reforço escolar, a Prefeitura não investe na valorização profissional e reforça a desprofissionalização da carreira do professor. Há pouco tempo, nosso mandato foi procurado por profissionais de algumas escolas que denunciavam pressões por parte das CREs, Conselhos Regionais de Educação, por apresentarem posicionamento contrário às avaliações externas da escola, com as provas bimestrais elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação. Como exemplo disso, cito o caso da Escola Municipal Jornalista Orlando Dantas, na Ilha do Governador, 4ª CRE. Os profissionais dessa escola têm recebido várias visitas de membros da 4ª CRE após terem elaborado um manifesto onde criticavam as avaliações elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação em detrimento das avaliações propostas pelos professores, se negando a corrigir as provas. As reuniões têm, entre outros aspectos, o objetivo de convencer os profissionais a seguirem sem questionar as deliberações da Secretaria Municipal de Educação. Afinal de contas, como fica a liberdade de expressão garantida pela Constituição e a autonomia pedagógica prevista na Lei de Diretrizes e Bases? Não podemos permitir que nenhum profissional de educação sofra intimidações e coações por estarem defendendo uma educação pública de qualidade e o exercício da sua profissão com dignidade. Pelo que foi exposto, convoco os vereadores a assumirem compromissos com os profissionais de educação a partir dos seguintes pontos. 1. Implementação do plano de carreira do magistério. Lembrando que a Câmara aprovou em 2007 o projeto de lei 1014/2007, que atendia as principais reivindicações da categoria, 12% de progressão entre os níveis, unificação das diversas categorias funcionais que atuam no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, como merendeiras, agentes auxiliares de creche e auxiliares administrativos, que garanta 15%, 30% e 45% de gratificação, respectivamente, para o profissional com formação em pós-graduação, mestrado e doutorado, e que assegure a paridade com integralidade para aposentados. Não podemos permitir também que, à luz de se aprovar um novo plano de carreira, neste esteja contido a desumana e perversa lógica da meritocracia. 2. Aumento salarial digno para todo o funcionalismo municipal. 3. Rejeição do projeto de lei complementar 041 e projeto de lei 1005. 4. Garantia da autonomia da comunidade escolar. 5. Eleição direta para diretores e concurso público
para cargos e funções pedagógicas. 6. Capacitação dos professores, estruturação das escolas e contratação de profissionais especializados para atuarem na educação especial. 7. Fim da contratação de recreadores por organizações não governamentais para creches. Pelas considerações apresentadas, faço um chamamento a todos os vereadores e vereadoras desta casa para debatermos juntos uma pauta que não se inicia agora, nem foi elaborada com exclusividade pelo meu mandato. A agenda aqui proposta traduz décadas de muita luta dos profissionais de educação do Rio de Janeiro por uma educação de qualidade, verdadeiramente democrática e, acima de tudo, pública. Esta avaliação, senhores e senhoras, apenas me dirigindo ao nobre vereador Sebastião Ferraz, que preside esta sessão, e ao vereador Jorge Atleta, presente, Israel Atleta, presente no plenário, adentrando o nobre vereador Tio Carlos. Quer dizer, eu apresentei esta avaliação, fiz este apelo e chamamento aos demais membros da casa para que a gente, como legislativo, volte a discutir temas do maior interesse e da maior importância para a cidade do Rio de Janeiro, como, por exemplo, a política educacional. Na hora da campanha eleitoral, todos os candidatos, inclusive os candidatos a prefeito, como o atual, costumam assinar um termo de compromisso com categorias profissionais, dizendo o que vai cumprir. Depois de eleitos, a primeira coisa que fazem é rasgar exatamente o compromisso assinado. Isto daí, em relação à educação, nós temos assistido constante e permanentemente em relação à política educacional. Lamentavelmente, a política de saúde da cidade do Rio de Janeiro, a política de educação na cidade do Rio de Janeiro, políticas que têm um alto significado de cobertura social, essas políticas são totalmente, hoje em dia, relegadas a segundo plano, desconsideradas pelo alcaide Eduardo Paes e, pior ainda, tentando destruir o que foi construído até agora para justificar uma substituição a estas políticas, terem no comandos órgãos que não têm o compromisso, nem têm a verve de quem construiu a educação e a saúde na cidade do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, é um registro que eu faço e eu espero que esta casa mude um pouco a sua posição, porque até os dias de hoje, nesta legislatura, ela tem dado as costas para a sociedade, as costas para a população necessitada, as costas exatamente para aqueles que nós, como dever e função de vereadores, deveríamos estar aqui defendendo de todas as formas e maneiras possíveis. Portanto, eram essas, senhor presidente, as considerações que eu gostaria de fazer, enfatizando por derradeiro, mais uma vez, o apelo que eu faço para que esta casa volte a discutir políticas no mais alto nível e que justifique exatamente o exercício pleno de nossas funções como mandatário de vereador da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa ao prolongamento.
No momento, a mesa quer registrar a presença do nobre vereador Isaías Dantos, da cidade, da Câmara, né, Municipal da cidade de Piúma, no Espírito Santo. A mesa dará ciência às proposições recebidas. Requerimento sem número, de autoria do vereador Tio Carlos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada em definitivo da emenda número 4 de minha autoria ao projeto de lei 862 de 2011. Senhores vereadores que aprovem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 1312 de 2011. Autor, vereador Dr. Jairinho. Vereador Marcelo Ará. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Diogo Castelão da Silva, economista. Todos os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da concessão de medalha São Francisco de Assis à senhora Bianca Goling Turano, advogada de direito ambiental. Senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1315 de 2011. Autor, vereador Elton Babu. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto à senhora Antônia da Silva Müller. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Ivanir de Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, eu apenas lembrar a todos que segunda-feira próxima, às 14 horas, iremos homenagear o senhor Joilson Chagas, motorista da empresa 1001, que devolveu R$ 74.800 quando achou num pacote dentro do seu ônibus, e devolvendo então ao seu proprietário. Assim sendo, é uma questão de justiça e uma questão de elevação da honestidade. Para mim vai ser um grande prazer esta homenagem. E solicito aos nossos vereadores, que também possuem essa mesma intenção e esse mesmo desejo de homenagear e de destacar a honestidade, compareça aqui segunda-feira, às 14 horas, neste plenário, homenagem ao senhor Joilson Chagas. Pela ordem. Nosso vereador Tio Carlos. Senhor presidente, na verdade eu pedi pela ordem, e aí fazer um apelo aos companheiros que se encontram em seus gabinetes, que vejo aqui que hoje temos 6 vereadores aqui presentes, mas com certeza, pelo que está no painel, temos mais vereadores na casa. Se puderem descer, justamente para que a gente possa ter a oportunidade de votarmos os nossos projetos. Eu sei que o segundo semestre acaba de começar e, enfim, o ritmo ainda não é o desejável, mas então eu peço, porque senão, lamentavelmente, vamos perceber que a sessão cairá por falta de quórum. Então, eu gostaria de pedir aos companheiros, aqueles que estejam, claro, atendendo
o cidadão aí nos seus gabinetes, que nesse momento nós não teremos quórum para continuar a sessão. Então, eu gostaria de alertar-los, porque eu acho importante que a nossa pauta possa andar. Muito obrigado, senhor presidente. Para a verificação de quórum, solicitado pelo vereador Eliomar Coelho, peço aos senhores vereadores que resistem à sua presença. A presença vai encerrar a verificação. Encerrada a verificação, presente 16 senhores vereadores, não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência convoca sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.